processo com ela? Se encontra em Marcos capítulo 5, do 25 ao 34. É um texto que fala sobre a mulher que sofria, padecia 12 anos com fluxo de sangue. Amém, igreja? Amém. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de ti mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou os meus vestidos? E disseram os seus discípulos: vem que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher sabia o que tinha lhe acontecido. Temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se cura deste mal. E é isso que nós temos que fazer. Um toque, apenas um toque dela, ela recebeu o que ela precisava. Irmãos, uma mulher que já tinha gastado tudo que tinha. É assim, às vezes, na nossa vida tem coisa que é para os médicos. O Senhor deixou eles aí para isso. Mas tem coisa na nossa vida que é só para Deus. É só para Jesus. Mas eu estou aqui para te dizer que Ele faz. Ele fez no passado e Ele continua fazendo. E assim que eu falava com ele: Senhor, minha amiga só precisa de um toque. Mais nada do Senhor. É só um toque que ela precisa. E Ele tocou e Ele fez a obra na vida dela. Irmãos, mas essa passagem é tão linda, ela mexe tanto comigo, porque ela é clara em dizer que ela, ouvindo falar de Jesus, porque sempre que Jesus passava, uma multidão acompanhava por conta da sua pregação, dos seus milagres, porque Jesus só tinha coisa boa para falar para nós, mesmo que a palavra fosse dura, mas era a palavra que testificava, era a palavra que eles não entendiam porque Ele falava daquela forma. Mas isso é o nosso Jesus. Quando nós abrimos a palavra dele, nós lemos aquele entendimento, ela vai na nossa alma, ela vai no nosso coração, ela vai nos curando, ela vai nos limpando, ela vai nos purificando. É a palavra do Senhor que faz isso na nossa vida. Aí eu me deparando com um texto, eu vendo ela no meio da multidão, e ela dizendo, irmãos, isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Ela não esperou Jesus tocar nela, ou ir até ela, ou impor a mão nela. Não, ela não esperou. Ela não esperou por isso. Ela falou assim: tão somente, porque ela dizia: se tão somente eu tocar. Ela estava botando a responsabilidade dela, na fé dela, mas acreditando que Ele poderia fazer. E muitas das vezes a gente põe muita responsabilidade em cima de Jesus e fala: se Ele quiser fazer, com certeza Ele quiser fazer. Mas Ele quer que a gente
fazer obras maiores do que a que Ele fez. Então, se a gente não está fazendo tanto porque alguma coisa, com Ele não é, porque tudo que Ele fala acontece. Então o problema está quem? Na gente. Aí você sabe que vem nós. Ela não olhou para a multidão. Ela seguiu um foco que era Jesus, olhando só para Ele. E você? Quem tem sido o teu obstáculo? Qual tem sido o teu obstáculo para olhar para Jesus? Você está olhando para quem? Você está olhando para quê? Você está tirando o seu foco dele por quê? Ele não quer isso. Ele não quer, ele quer que você foca nele, ele quer que você olhe para ele. Porque tudo na nossa vida é através dele. Nada é sobre a gente, tudo é sobre ele. Se a gente faz alguma coisa aqui é pela graça e misericórdia, como eu disse pelas irmãs. E assim foi na vida dessa mulher. Na nossa vida não é diferente, igreja. Então, não perca a oportunidade, não. Não perca. Tenha fé. Uma palavra pequena, mas que faz algo extraordinário na nossa vida. Então, usa a tua fé e fala: Jesus, eu estou aqui, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer por mim, porque Tu és fiel. Eu preciso, eu necessito. Vamos fazer, vamos ousar, vamos ser mais ousados. Vamos ser ousados igual essa mulher, que ela não esperou nos colocar, porque antes dessa história, fala da filha de Jairo. E ele pediu a Jesus para ir até a casa dele e pôr a mão sobre a filha dele para ela ser curada daquela enfermidade. Pediu para ela ir, mas essa mulher não pediu para ele ir. E detalhe, Jairo chegou primeiro para pedir a cura, mas quem recebeu a cura primeiro foi a mulher. Por quê? Por conta de quê? Por conta da fé. Por conta da fé que ela tinha. E às vezes, irmão, a gente vê o irmão do lado recebendo, às vezes a bênção que a gente está pedindo há mais tempo, é porque tocou em Jesus diferente. Então o nosso toque em Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Então fala para ele, fale, todos nós somos. Se a gente for olhar para nós, a gente se sente digno de estar aqui, sentado no banco? A gente se sente. A gente sabe que tudo é por meio da graça, tudo é por meio dele. Então é assim que a gente tem que permanecer, sabendo que nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós somos totalmente dependentes do Senhor, em todo momento, em todo instante. Se Ele fizer, glória a Deus, aleluia. Se Ele não fizer, amém. Aí no final do texto, irmãos, quando ele pergunta quem me tocou, e ele quis chamar a atenção, quem me tocou, porque ele não deu para ela. Ela tirou dele. Então você imagina o impacto. Ele parou, o impacto dele, não parava, fala, quem me tocou, aquele monte de ética. Só que quem às vezes está na carne, não entende o que Deus faz. Então ele se perguntou, mas como assim quem te tocou? Esse monte de gente aqui, essa multidão toda te apega. Você pergunta, quem te tocou? Como que a gente vai saber no meio desse monte de gente que mas no meio de todo mundo que está aqui sabe que é uma maneira diferente. No meio de todos que estão aqui, se você tocar nele diferente, você vai saber quem tocou. Quem está em volta não sabe não. Porque ó, ele conhece aqui dentro. Eu estou do seu lado, não conheço não, mas ele sabe o que está no teu coração e o que você precisa. E a gente toca ele com o coração e com a alma. É desse jeito que a gente toca no Jesus. Glória a Deus. E eu fico maravilhada. Fico maravilhada com esse texto. E no final do texto, no lá para 34, depois que ele fala, ela tremendo, então não tem como chegar diante de Jesus sem tremer não, né, irmãos? A gente faz por obediência. Porque não é fácil não, irmãos. A pena treme, dá conta, dá pontada no estômago. Mas quando a gente sabe de quem que a gente está falando, para quem que a gente está falando, a gente fala assim, eu tiro o medo, tiro o nervosismo, tira tudo que não provém de ti, que eu venho te obedecer e fazer a tua vontade. É assim, é a vontade e querer do Senhor que tem que prevalecer sobre a nossa vida. Não é fácil não, tá, irmãos? Porque essa carne aqui, ela fica o tempo todo querendo que a gente não faça aquilo que o Senhor quer. Ela não quer. A gente só consegue, não é por nós, é por meio do Espírito Santo de Deus. É por meio do Espírito Santo. Porque se não fosse Ele, a gente não conseguiria. Aleluia. E acabou que eu não li nada, agora eu fiquei reclamando que não li nada disso aqui. O Espírito Santo
coisa Deus faz. A gente tem que confiar em Deus, meu irmão. Eu fiz um papel desse tamanho agora que eu vou ler. Ele pode. Deus ele é tremendo. É porque a gente tem que ser direcionado por Ele, pelo Espírito dele. Quem tem que falar na nossa boca é Ele. E a gente tem que diminuir mesmo para o Senhor aparecer na nossa vida. Glória e honra seja dada somente para Ele. E essa parte eu falei que eu ia falar, porque são os versículos que eu anotei, para a gente guardar bem isso antes de eu ler o último, do capítulo 5, versículo 34, antes de eu ler. Deus falou que era para mim poder estar falando isso para a igreja. O Senhor, Ele não prometeu vida fácil para a gente aqui, não. O que a gente tem de bom, as alegrias, as bênçãos, as maravilhas que a gente recebe, são tudo consequências. Então a gente que somos servos do Senhor, nós temos que ter isso na mente. Por quê? Para o inimigo não nos sabotar e fazer a gente entrar por outro caminho. O que a palavra de Deus diz? No mundo tereis aflições, mas tende. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Confiai por entrar pela porta estreita. Irmãos, a gente for olhar, o Evangelho é isso aqui, o verdadeiro Evangelho é isso. Aleluia! Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e. Então, irmãos, não fica esperando, fica fácil não, porque o que vem de bom, é bênção, agradece, fica ali e já está ótimo. Fica só querendo mais não, porque não é isso que ele falou não. Mas ele também deixou duas promessas. Eu vou para o Pai, mas enviarei o. Nós não somos órfãos, nós temos o Consolador, ele não nos deixou órfãos. Ele antes de carne estava no meio do povo, mas hoje ele habita em nós. E o Espírito que nos dá a direção, é o Espírito que nos mantém fortalecidos, é o Espírito que nos mantém de pé. Então o que a gente não pode perder é a presença de Deus, porque se a gente ficar na carne, irmão, a gente erra, a gente peca, a gente é falho. Mas na carne a gente faz coisas que deixar até a gente duvida. Mas agora com o Espírito Santo não. Porque quando a gente vai falar, vou falar, ele fala não, vou fazer, não vai fazer. Então ele fica o tempo todo nos controlando. Então tenha isso em mente. A nossa vida é assim, tá? A vida do crente é essa. Se quiser entrar no céu, vai ser desse jeito. Mas a gente tem que ficar o quê? Firme e focado, olhando para quem? Para Jesus. Por quê? No versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Irmãos, ele colocou a salvação na frente da cura. Aí depois, se cura deste, a salvação ela tem que estar em primeiro lugar. É muito melhor você ser salvo e ir para o céu, ou às vezes você ser curado e ir para o inferno. Então tem coisa que a gente não entende. O Senhor faz por graça e misericórdia. Ele nos dá a oportunidade. Amém, glória a Deus, quando Ele faz, quando a gente recebe a cura, o milagre do meu Pai é prova viva. Eu agradeço ao meu Deus que concedeu essa oportunidade. Mas o maior milagre do crente é a salvação. Então guarda isso no seu coração. Luta pela salvação sua e dos seus. Porque o resto que a gente recebe aqui é consequência. Tá? Porque a gente tem um débito muito grande com Jesus. E por mais que a gente faça muita coisa aqui, a gente nunca vai conseguir pagar. Porque o preço que foi pago para você estar sentado nesse banco que eu estou aqui falando hoje foi o preço de sangue. Então, por mais que a gente se desdobra, vira, revira, vem na igreja de segunda a segunda, a gente nunca vai conseguir pagar. Então, vai. Se você tem a oportunidade de fazer isso, Jesus, serve. Vem na casa dele, dá pra você vir terça, dá pra vir segunda, vem na segunda, vem na quarta, vem na quinta, dá pra vir todo dia, vem todo dia. Porque não tem coisa melhor, é muito bom você estar com saúde, poder ir na casa do Senhor, do que estar enfermo em casa e não poder estar aqui. Vocês viram o período do Covid, né? A gente queria estar aqui, não podia. A gente queria estar adorando o Senhor, tinha que ficar trancado dentro de casa. Aí a gente queria arrumar um jeito de fazer um cultinho na casa de uma. É verdade? Não, vamos fazer um cultinho na quarta-feira, vamos adorar. Queria dar um jeito, mas às vezes está tudo bem, pode fazer, não faz. Aí na hora que a coisa aperta, um pouquinho pro nosso lado, a gente quer. Aí, irmãos, a gente não pode ser assim, não. Não vamos esperar para
Espírito Santo faz, ele vai dando a direção para a gente não errar. Não é para a gente aparecer nem ser melhor que ninguém, que a gente não é, tá? Nós somos tudo igual. A diferença que a gente tem na nossa vida é a forma de como a gente entrega para ele e recebe dele. É o que a gente faz. Então, porque nada é sobre a gente não, tá? Tudo na nossa vida é sobre ele. Quem aparece é que é ele. Você fala, não vai fazer nada, não vai. Mas se ele liberar também uma palavra, tudo que você colocar a mão, botar, eu vou fazer, irmãos, ele tem que correr muito, tá? Porque ele faz. Ele faz, eu sou prova viva de tudo que eu tenho vivido com ele. Eu não tenho só isso não, querido. Eu tenho muita experiência. Eu posso contar tudo. Se alguns irmãos quiserem sentar comigo, poder conversar comigo, pode conversar. Porque o que eu mais tenho é experiência com Jesus. O que eu mais tenho é para contar o que ele faz na minha vida e na minha casa. E o que ele tem feito todos os dias. Eu não mereço não, tá? Não sou melhor do que ninguém, mas ele ouve as minhas orações. E enquanto eu estiver aqui, não importa o que eu passar, o que eu enfrentar, eu vou estar falando o nome dele. Na minha simplicidade, no meu jeitinho, mas eu vou honrar e exaltar o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, toda